Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico tá na área. Espero que você goste de mais um vídeo aqui do nosso canal. Uma partida espetacular de xadrez que veremos agora. Essa é a sexta partida da série As Melhores Partidas de José Raul Capablanca, que aconteceu no ano de 1913, na rua St. Petersburg, na cidade de Paris, na França. De pretas jogou Alexander Alekhine, com 31 anos na época, enfrentando o Capablanca de brancas, com 25 anos. Lembrando que em 1913, a data dessa partida, os dois ainda não tinham sido campeões mundiais de xadrez. O campeão mundial vigente era Emanuel Lasker, o alemão. Essa partida foi disputada no gambito da dama recusado, a defesa Semislava. Antes de começar a partida, que é o que a gente mais gosta, queria mostrar uma curiosidade para vocês legal. Nessa foto do Alekhine contra o Capablanca, a posição final que está no tabuleiro, está no quadro de xadrez atrás deles, é exatamente a posição final da partida que veremos agora. Posição que fez o Alekhine abandonar a partida. Muito interessante, então dá para perceber que essa partida que a gente vai conhecer e analisar agora foi exatamente nesse dia, né? Que foi jogada. Então vamos lá, vamos começar a partida que é o que a gente mais gosta. Capablanca começou com D4, peão da dama. D5 respondeu Alekhine. C4, gambito da dama. C6, gambito da dama recusado. E3, sustentando o ponto de D4, abrindo o bispo aí de Casa Branca para retomar caso seja necessário. Cavalo F6, cavalo F3, E6, o Alekhine escolhe jogar a defesa semislava, fazendo essa estrutura de peões forte, aqui sustentando o peão de D5. Momentaneamente bloqueia aqui seu bispo de Casa Branca, o bispo fica preso mesmo na semislava. Cavalo D2, cavalo D7, bispo D3, bispo E7, os dois jogadores desenvolvendo as peças, preparando o roque. Roque pequeno, rock and roll na fita e dama C2. Capablanca desenvolve a dama, defende o seu bispo, fica de olho no peãozinho de H7 lá do Alekhine. Alekhine resolve fazer a tomada D por C4. Capablanca podia retomar esse peão aqui com três opções. Ele resolve tomar de cavalo, cavalo por C4, já de olho na casa de E5. E o seu outro cavalo também está mirando para lá, querendo o controle dessa casa de E5, impedindo o E5 aqui do Alekhine. Portanto, a partida segue com C5. O Alekhine vem colocar pressão no centro aqui do Capablanca com o peão. Não é legal tirar essa tensão aqui tão rápido. O Capablanca sabe disso, então ele faz a sua ideia, que era manobrar o cavalo para a casa de E5. Abre a proposta de troca dos cavalos. Alekhine não quer trocar a peça no momento, ele faz a tomada do peão central, C por D4. Capablanca retoma com E por D4, ficando assim com o peão isolado da dama. O Alekhine faz cavalo B6, realmente não querendo trocar os cavalos, querendo melhorar a posição desse cavalo, provavelmente de olho na casa de D5, uma casa que o cavalo vai ficar muito bem. E cavalo G5, aqui o primeiro momento crítico da partida. Capablanca parte para o ataque. Quem diria que Capablanca não ataca, né? Cavalo G5 já cria vários temas aqui no peãozinho de H7. Já ameaça bispo por H7, cavalo por H7. Cria realmente aqui muitas complicações. Se o Alekhine não se defendesse bem nesse momento, já estaria perdido. Por exemplo, eu vou fazer um lance aqui normal que você poderia pensar. Ignorar esse ataque do capa. Fazer cavalo D5. Colocando o cavalo no centro aí, né? Parece que é muito bom, mas nesse momento é ruim. Nesse momento já leva bispo por H7. Aqui se tomar o bispo de cavalo, dama toma é mate. Então não pode tomar esse bispo aqui.
com o cavalo de F6. Não já leva mate. Tem que tirar o rei para H8 única. E aqui já está levando cavalo por F7. Cavalo de G ou cavalo de E. Vamos fazer o cavalo de G, por exemplo. Ó. Esse lance aqui já é vencedor na hora. Aqui já era. E tem que dar a torre. Para levar um garfo real aqui, um duplex. Vencedor, atacando o rei e a dama. Aqui já está caindo a dama das pretas. Aqui caiu a casa inteira aqui para o exército das pretas. Essa posição seria super vencedora aí para o Capablanca. Então, não foi isso que o Alekhine fez, né? Não colocou o cavalo em D5 no momento. O Alekhine percebeu que tem muitos temas aqui nesse peãozinho de H7. Percebeu que tem que se defender no momento. Então, o Alekhine fez G6. Um lance ótimo aqui considerado pelo computador. Já fecha a diagonal da dama e do bispo do Capablanca. Um lance de defesa muito bom e importante nesse momento. Capablanca, portanto, volta o cavalo. Ele foi e voltou. Cavalo F3 voltando o cavalo. Percebeu que não tem mais nada de tão bom ali. E o Alekhine se defendeu bem. Rei G7, um lance misterioso aqui do Alekhine. Avançando o rei para casa de G7, eu imagino que é trazer a torre por trás do rei. Se não for isso, eu não sei muito bem porque o Alekhine jogou o rei G7 no momento. Colocando o rei talvez em segurança para não levar cheques desse cavalo. Abrindo a fileira do fundo aí para suas peças passarem. O Capablanca seguiu com o bispo G5. Desenvolve o bispo, fica de olho nesse cavalo. Por enquanto ele está muito bem defendido pelo dama e por bispo. Não tem muita coisa agora. O Alekhine aproveita para colocar o cavalo no centro. Faz cavalo de B D5. Um cavalo em D5 é sempre um cavalo muito forte. Já defende seu companheiro. Fica aqui incomodando muitas casas dentro do exército das brancas. O Capablanca aproveita para trazer a torre para C1. Faz torre C1. Que é o controle da coluna C aqui, o capa. Traz mais uma defesa para sua dama. A coluna que está aberta. Capablanca vem dominar. Capablanca joga muito bonito em cima dos princípios do xadrez. Alekhine resolve fazer bispo D7. Ele percebeu que esse bispo está bem trancado aqui, bem fechado pela própria estrutura de peões. É o famoso bispo mau, né? Então ele oferece o bispo aí para o capa tomar de cavalo, para fazer uma troca cavalo por bispo. Capablanca não aceita no momento, ele sabe que esse bispo do Alekhine está muito mal na posição. Não quer trocar pelo seu cavalo central muito forte. Então Capablanca faz dama D2. Conecta a dama com bispo. Já ameaça bispo H6 nessa posição. Não sei se é uma ameaça tão grave, mas é uma ameaça. O Alekhine resolve defender com cavalo G8. Volta o cavalo lá para a fileira inicial. Para a casa inicial. Cavalo G8 já abre a proposta de troca dos bispos. O cavalo em G8 segura a casa de H6, impedindo o bispo H6. Então o Alekhine se incomodou com esse lance. O Capablanca então, portanto, troca os bispos de casa preta, faz bispo por E7, capturando o bispo do Alekhine. O Alekhine repara que nessa posição tem várias maneiras de retomar, né? Os dois cavalos e a dama estão mirando esse bispo. O Alekhine resolve tomar de dama, dama por E7. Eu analisei essa partida no computador, o computador gostava mais de cavalo por E7, melhorando a posição desse cavalo que agora ficou mal aí lá no fundo, né? Bispo E4, uma jogada posicional aqui fortíssima do Capablanca. Capablanca, uma jogada sutil aqui, ó, uma casinha na diagonal aqui para a direita com o seu bispo de casa branca. É uma jogada muito boa para ficar de olho nesse cavalo centralizado aqui do Alekhine. Ele quer trocar o seu bispo por esse cavalo. Esse bispo que está mal, trancado aqui pela estrutura de peões das pretas. Não estava fazendo muita coisa. O Capablanca pensou o quê? Vou dar esse bispo pela peça mais forte das pretas.
Cavalo de D5. A ideia é posicionar o fino aqui do Capablanca. A partida segue com o bispo B5. Alekhine resolve tirar o seu bispo aí da mira do cavalo do capa. Ganhar um tempo na torre do Capablanca. Tentando ativar o seu bispo de casa branca aqui na posição Alekhine. O Capablanca, portanto, tira a torre para E1. Tira a torre aí da mira do bispo adversário. Já coloca a torre para defender o peão, o cavalo, na mesma coluna da dama do adversário. O que pode causar temas aí no futuro. Isso incomoda o Alekhine, portanto ele faz dama D6. Dama D6 já tira a dama aí da mira da torre do Capablanca. Fica de olho num peãozinho central por aqui. Centralizando a dama aqui no tabuleiro Alekhine. E a partida segue com o bispo D5. Capablanca faz a sua ideia, que era trocar o bispo pelo cavalo. O cavalo das pretas estava muito forte, o seu bispo estava muito fraco. Então ele troca o bispo no cavalo. Repara que aqui não pode tomar de dama, hein? O Alekhine tomou de peão, ó. Ele fez E por D5. Se o Alekhine... E por isso que ele tomou de peão, né? Porque ele viu que se ele tomasse de dama aqui, ó, Capablanca já tinha armado uma. Tomasse de dama aqui, já levava torre C5. Tacando a dama e o bispo. E aqui vai perder uma peça. Como que a dama sai defendendo o bispo nessa posição? Não tem essa casa para voltar, o cavalo controla. Aqui ia perder o bispo, hein? Dama não tem casa para defender esse bispo. Aqui ia ter que tirar a dama e ia cair o bispo. Então aqui o Capablanca estaria uma vantagem assim enorme. Por isso que o Alekhine não tomou de dama aqui. O bispo capturou seu cavalo central. Ele tomou de peão. Então ele fez E por D5. A partida continua com dama A5 do Capablanca. Ativando sua dama. Ameaçando o bispo aí do Alekhine. Ameaçando uma invasão na sétima fileira. O Alekhine faz A6. Apenas segurando o seu bispo aí na casa de B5. Defende o bispo. Aí o Capablanca invade a sétima com a dama. Dama C7. Abrindo a possibilidade aqui da troca das damas. Ameaçando o peãozinho de B7. Fica de olho também nesse peão. E o cavalo já está mirando, né? Mas o Alekhine resolveu trocar as damas mesmo. O Alekhine fez dama por C7. Aí tem que retomar a torre por C7 e retomou o Capablanca. Atacando o peãozinho de B7. Nesse momento o Alekhine fez H6. Para controlar a casa aqui de G5, né? Acho que para o Capablanca não fazer cavalo G5. Colocando muita pressão aqui nesse ponto de F7. Então ele faz H6 para evitar pelo menos aqui cavalo G5, eu imagino. A partida segue com torre por B7. O Capablanca ganha um peãozinho aí na posição. Alekhine traz a torre para C8. Quer ativar sua torre aqui pela coluna C. Também quer invadir aqui o território das brancas. E o Capablanca faz outra jogada fina. B3. Ele permite a invasão da sétima aqui pela torre do Alekhine. Já preparando B3 para mandar um A4 atacar esse bispo. Ganhando um tempo nesse bispo aí do Alekhine. É exatamente o que acontece. Alekhine põe a torre na sétima dele. Torre C2. E o capa faz A4. Cutucando esse bispo está meio preso nessa posição. Não tem muitas opções. Teria que voltar lá para E8, Alekhine. Não tem essa casa. Não tem essa, cavalo, não tem essa. Essa era a ideia do Capablanca. Deixar esse bispo aí meio estranho. Do Alekhine. E a partida segue com o bispo E2. Alekhine pensou em limitar a torre do Capablanca. Coloca o bispo protegido pela sua torre na sétima na cara da torre do capa.
Fica de olho num cavalo por aqui. Impede a ação aí, a atividade da Torre das Brancas. Uma jogada interessante aqui do Arlecchini, mas que não funcionou nessa partida, vocês vão ver. A partida seguiu com o cavalo H4. De vez em quando o cavalo no canto é ruim, mas nessa posição é um lance muito bom. Já tira o cavalo da mira do bispo adversário e ameaça cavalo por G6. Peão não pode retomar, pois ele está cravado pela ação da torre do Capablanca. É uma ameaça bem incômoda, eu nem sei como que defende esse ponto no momento. Talvez teria que fazer bispo H5 aqui para defender G6 novamente. Tá difícil aqui a posição pro Arlecchini jogar. O Arlecchini resolveu fazer H5. Não entendi muito bem porque ele fez H5 nesse momento. Talvez dando uma casinha pro seu bispo voltar no futuro para G4. Porque aqui a ideia do Capablanca funcionou, né? Capablanca segue com o cavalo por G6. Pedrada na posição. Peãozinho não pode tomar, tá cravado. O rei não pode tomar, pois o cavalo está defendido pelo seu companheiro. 2 cavalos na cabeça aqui do rei do Arlecchini. Capablanca já começa a encurralar esse rei. Ao mesmo tempo, dá uma olhada que o cavalo atacou a torre, né? O cavalo atacou a torre aí do Arlecchini. O Arlecchini tem que tirar a torre da defesa do seu importante peãozinho de F7. Era tudo que o Capablanca queria, né? Então, o Arlecchini fez torre E8. Tira a torre aí da mira desse cavalo. Já fica de olho no cavalo centralizado aqui do capa. Ameaça talvez cavalo por E5 aqui. Mas aí esse cavalo só volta e não tem nada, né? Ah, só tirou a torre mesmo da mira desse cavalo. Aqui ele já leva a torre por F7. A torre teve que sair da defesa. Já perdeu mais um peãozinho aqui na posição Arlecchini. Torre por F7 é uma jogada terrível. O rei está totalmente preso, só tem uma casa de fuga. A casa de H6 para fugir. Exatamente isso que o Arlecchini faz. Rei H6 forçado. O Capablanca faz F4. Outra jogada bem fina aqui, tirando a casa de G5 desse rei para o rei do Arlecchini, que não invadia a posição. Já traz mais uma defesa para o seu cavalo central. Jogada fina aqui do Capablanca. Nesse momento meio sem ideia, meio sem planos, numa posição muito difícil de jogar realmente, com vantagem para as brancas aqui clara. O Arlecchini fez A5, avançou o peãozinho aqui da coluna A. Não entendi muito bem porquê, talvez só para bloquear aqui um B4 do capa no futuro. Para um peão bloquear 2 assim, né, mais ou menos. A posição realmente está muito difícil. Capablanca segue com o cavalo H4. Outra jogada muito fina aqui do Capablanca. Ele volta o cavalo para H4. Porque agora ele ameaça cavalo F5 mate. O que você acha que Alexander Arlecchini fez para se defender desse mate? Cavalo F5 está chegando aqui com uma pedrada. Tem que vir defender a casa de F5. Ou tomar alguma medida drástica aqui na posição. É exatamente o que o Arlecchini fez. Ele resolveu trocar a qualidade. Fazer torre por cavalo, torre por E5. Capablanca retomou com peão de F. Fazendo F por E5. Agora o rei tem... em caso de cavalo F5, o rei teria fuga, né? Não seria mate. Então, Arlecchini resolve seguir com o rei G5. Vindo para cima com o rei aí na posição. Tentando o último esperneia. Parece que aqui ele entregou o cavalo lá de G8, né? Com torre G7 cheque, cai o cavalo. Mas a ideia dele, acho que é se chega a torre G7, o rei foge do cheque aí tomando o cavalo de H4 do Capablanca também. Então seria cavalo por cavalo. O Capablanca não faz exatamente o que o Arlecchini queria. O Capablanca faz um lance terrível na posição e simples.
Era o estilo dele jogar. G3. Simplesmente segura o cavalo de H4. Agora sim ameaçando torre. G7 ganhando o cavalo das pretas. Alekhine não tem muito o que fazer na posição. Ele segue com o rei G4. Entregando seu cavalo para tentar invadir com o rei. Tentar alguma coisa aqui junto com o seu bispo. Sua torre na sétima e o rei pertinho. Mas não tem nada nessa posição. Capa branca então faz torre G7. Atacando o rei ganhando um garfo, né? No rei no cavalo, ganhando o cavalo. A única casa que esse rei tem para fugir é a casa de H3. Todas as outras casas estão dominadas pelas peças das brancas. Então Alekhine faz rei H3 forçado. E nessa posição eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual você acha que foi a próxima jogada do Capa Blanca? Eu com certeza nessa partida, se estivesse jogando uma partida e chegasse numa posição dessa, eu não ia nem pensar meia vez. Eu ia fazer torre por G8 tomando esse cavalo, o que já adquiriu uma grande vantagem na partida. Mas não foi o lance do Capa Blanca. Qual lance você acha que o Capa Blanca jogou nessa posição? Se você quiser pensar um pouco mais aí, dá um stop, pausa o vídeo e tenta pensar. Qualquer ser humano normal tomaria esse cavalo aqui em 1 segundo e já bateria no relógio. Mas o Capa Blanca faz uma jogada muito mais forte no momento. Que nem passou pela minha cabeça quando eu parei nessa posição que eu estava analisando a partida. Capa Blanca faz cavalo G2. Cavalo G2. Volta o cavalo. Colocar o cavalo lá em G2 na frente do rei. E essa jogada é tão forte, mas tão forte, que o Alekhine, depois de calcular um pouquinho, abandonou a partida. E repara que essa posição que a gente está vendo agora é exatamente a posição do quadro que está aqui atrás deles. Ó o cavalo lá em G2, o rei do Alekhine, a torre lá ameaçando o cavalo lá em cima. Exatamente essa mesma posição. Torre do Alekhine aí na sétima. O bispo bloqueando a torre do capa. Então nessa posição esse lance cavalo G2 é tão forte que o Alekhine abandonou. Capa Blanca está ameaçando o cavalo F4, checkmate. E não tem nenhuma jogada possível para as pretas que evite cavalo F4, checkmate no próximo lance. Agora é a vez das pretas, não tem jogada. Você pensar, mas eu posso fazer bispo F3 aí ameaçando tomar o cavalo aí do Capa Blanca com cheque. Cavalo F4 chega, checkmate do mesmo jeito. Quem vai controlar a casa preta? A torre não consegue chegar lá. Cavalo não consegue chegar lá. Simplesmente não tem defesa aqui. Não tem o que as pretas possam fazer para evitar o lance cavalo F4, checkmate. E a torre segurando essa casa de fuga. Casa de G4. Seria fatality. Esse lance muito fino. Muito fino. Fala pra mim quem não tomaria esse cavalo em G8. Quem pensaria em uma jogada melhor e acharia uma jogada melhor. Cavalo G2 nessa posição é vencedor. Torre por G8 também é vencedor, mas adquire uma vantagem e a partida segue, né? Ainda tem muito jogo. Mas o lance do capa é cruel. Cavalo G2 ameaça mate imparável. Mate no próximo lance imparável. Vamos dar uma olhada na precisão da partida. Vocês também vão se espantar. Capa Blanca fez 96.9, jogou novamente como uma máquina e 0 imprecisões, 0 erros, 0 chances perdidas, 0 gafe. Capa Blanca não cometeu nenhum erro nessa partida. Enquanto o Alekhine fez 80% de precisão, com 4 imprecisões e 3 erros. Realmente o apelido aí do Capa Blanca, a máquina de xadrez, não é à toa. O homem joga igual o Stockfish.
Raramente Capablanca cometia erros graves no tabuleiro, jogando de uma maneira lógica, simples e muito eficiente. Se você gostou aí de mais uma partida da série As Melhores Partidas de José Raul Capablanca, deixa um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente que é de graça. Eu tento trazer partidas interessantes, partidas legais e sempre aprender um pouquinho com elas e ensinar para vocês o que eu sei, o que eu posso, o que eu vejo. Se eu calculei alguma coisa errada aí, escreve nos comentários. Não esquece de deixar um like pra gente que é de graça. Deus abençoe a todos vocês e valeu. Até a próxima partida.